Oiê, eu sou a Bia. Eu sou a Elise. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Chá da Meia-Noite. Hoje nós estamos com uma convidada mega especial, a Dai. Olá! Seja muito bem-vinda, Dai. Obrigada. Bom, nos conte um pouquinho, primeiramente, sobre você, para que a galera de casa te conheça. Me fala um pouquinho de como que é a sua presença nas redes sociais. Você é escritora também, então um pouquinho dos seus livros, enfim. Eu sou a Daiane, mas todo mundo me chama de Dai, porque meu arroba é Dai Escreve e ficou isso. Antes era Fala Dai, inclusive, mas aí mudei de persona. Nas redes sociais eu falo sobre literatura, principalmente literatura romântica e fantástica. E também falo bastante sobre negritude e ancestralidade. Eu comecei com tudo isso querendo, em 2020, na pandemia, compartilhar os livros que eu tava lendo. E aí foi crescendo, foi se tornando um projeto mesmo. E um meio também de fazer uma comunidade, encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto. E também um canal, assim, pra gente, no coletivo, se entender mais através da literatura, principalmente pessoas pretas. E com tudo isso veio a escrita. Eu já escrevo há alguns anos. Eu comecei a publicar fanfic com 13 anos. Eu escrevi a fanfic de Crepúsculo. E aí a minha página no Nia tá lá até hoje. Não lembro a senha, não consigo deletar. Eu morro de medo de alguém encontrar e ler alguma das histórias. Era muito ruim. Às vezes eu pego pra ver, não tinha uma vírgula no lugar. Eu não sabia nem a diferença de travessão, sabe? Hífen. Aquele horror, mas foi o que me colocou no mundo da escrita, assim. Então, escrevi várias fanfics por anos. Depois das fanfics, eu fui pro autoral, mas eu não tinha muita coragem de publicar. E só lá em 2020 também, final de 2019 para 2020, que eu fui me aproximando mais do mercado literário, que eu conheci editoras menores, editoras médias, e fui vendo que tinha alguns caminhos ali, além da publicação tradicional em uma grande editora, que era um sonho, mas era uma coisa muito distante. Eu conheci a Se Liga Editorial, que estava com o edital aberto para Antologia Plurais, que era uma antologia onde os personagens tinham que ter alguma deficiência, ia ser protagonizado por essa questão. E aí, nesse mesmo ano, eu estava tendo aula de Libras e o meu professor era surdo. Então, ele trouxe vários relatos, várias experiências. E aí, eu comecei a ir por essa questão. Eu fiz, é algo que eu gostei de conhecer e eu queria passar um pouquinho disso. Escrevi o conto, foi selecionado. E aí, desde então, continuei escrevendo, publicando independente. Outras publicações também na Se Liga, tipo Heloísa, que é uma adaptação do musical Hamilton, que foi muito legal também de escrever. O meu conto mais recente é Tudo Que Nós Temos, que eu escrevi pensando no concurso que teve ano passado de contos. Os ganhadores foram lá para a Bienal do Livro e tudo mais. E aí eu escrevi esse conto pensando nesse concurso, mas também era uma coisa que eu já tinha dentro, que eu queria botar para fora. E aí foi toda essa mistura entre a literatura e a escrita, sempre tá ali muito junto e crescendo junto também. Que legal, não sabia que você tinha começado com fanfic. Sim, comecei com fanfic. Nossa, de Crepúsculo, né? De Crepúsculo, escrevi muitas, assim, não eram poucas, não. Eram muitas, de todos os tipos possíveis, assim. Nossa, eu amava. Que legal, acho que é uma porta de entrada pra muitos escritores, né? Começar com fanfic e aí ficar mais confortável com a própria escrita, encontrar a sua voz. E é bem forte no Brasil também, né? Sim. Eu percebo que muitos escritores realmente começam. Então, Entre Nós veio antes do último livro, né? Isso, Entre Nós veio antes de Tudo Que Nós Temos. O Entre Nós foi
foi parte de um projeto bem legal que a gente fez, que é o Espectros de Roxo e Cinza, porque a gente viu o projeto de Maria Freitas, né, com clichês, que todos os contos são com protagonistas bissexuais. E aí, conversando com Maria, peguei e falei, cara, eu queria muito fazer de assexualidade e tal, será que eu posso? Vou juntar outros escritores. E aí eu falei, não, vamos participar disso, vamos levar o tema mais longe. Maria escreveu um conto também para essa antologia, convidei outros autores, foi muito legal para a gente se conhecer também, criar essa pequena comunidade que foi crescendo. E aí cada um tinha... a gente pensou em um ano inteiro de projeto e cada mês saía de um autor diferente. Então, foi muito legal. E o que a gente queria era mostrar que pessoas assexuais não são todas iguais. Então, cada um escreveu no gênero que ficava mais confortável, com um personagem do jeito que a pessoa imaginava, do jeito que a pessoa ou do jeito que a pessoa queria que mais assexuais fossem reconhecidos. Então, acabou tendo de tudo. A gente abriu essa antologia com o Coda e o Coda escreve literatura hot. E criou um personagem assexual dentro da literatura hot, mostrando que não é só aquilo que as pessoas imaginavam. Então foi muito simbólico a gente começar com ele. E aí depois foram vindo os outros contos. Eu escrevi o Entre Nós, publiquei também. E eu queria muito que fosse um conto de descoberta, porque eu acho que eu tava numa fase que eu tava entendendo melhor, estudando mais. E conforme eu ia publicando os conteúdos sobre a sexualidade, eu via que muita gente chegava pra mim, até hoje chega com dúvidas de será que eu sou, será que eu não sou? Ou será que eu já recebi dúvida de adolescente falando, meus amigos ficam me forçando, o que eu faço? Então, o conto veio muito nesse contexto, sabe? Tem ali alguma coisa que vai ajudar alguém a, quando lê, falar, nossa, pode ser que seja isso e tá tudo bem. Eu acho que você conseguiu transmitir muito bem isso na história, quando tem essa sensação de de acolhimento, de reconhecimento, de finalmente ser visto e ser respeitado assim em frente a outra pessoa que também compartilha com você, te respeita, né, o principal. Eu acho que você conseguiu transmitir isso muito bem, e realmente, porque quando uma pessoa vai ler, ela ter esse mesmo acolhimento na leitura, que a leitura, ela tem muito esse poder, né, de você conseguir ter essa, enfim, conseguir compartilhar experiências e você se ver nessa experiência também. De você se sentir pertencente àquilo, Exato. Né? E eu achei muito legal que você comentou sobre pessoas ace serem diferentes entre si, porque às vezes a gente pensa assim, tem gente que pensa assim, pessoas bissexuais é uma coisa, ace é uma coisa, a romântica é uma coisa. E, cara, não é assim, existe toda uma pluralidade dentro de cada sexualidade que muitas vezes não é explorado. Acaba tendo uma representatividade assim, né? Uma representação assim minúscula, não explora a pluralidade dentro de cada sexualidade. Então acho que isso é muito importante também, até porque é mais fácil a gente se identificar com essas pequenas diferenças, né? Exatamente, porque tem gente que fala, o padrão é esse daqui, ser isso daqui. E ser isso sempre foi muito ligado a ser uma pessoa mais fria, uma pessoa que não gosta nem de tocar em outra pessoa, uma pessoa que não gosta, às vezes, de se relacionar com outra pessoa, de beijar, abraçar e tudo mais. E não é isso, não é sobre isso. Vão ter pessoas que são assim, mas aí a gente tem que separar o que é atração, o que é personalidade. E às vezes eu acho que isso ficava muito misturado. As representações até hoje que a gente tem de grande mídia, em séries e filmes, poucas são boas, assim. Poucas eu falo, poxa, vai lá, assiste, que você vai entender. A gente tá passando por toda a questão com o Hairstopper, com o personagem do Isaac, que é aquele vídeo que saiu da próxima temporada dele lendo na balada, sabe? Ele com o livro na balada, e você fala, tipo, tem mais. Tem mais, inclusive, nas histórias de Alice.
Então, por que não representar esse outro lado? Por que não mostrar as outras possibilidades? Eu não aguento mais ver ele sempre com o livro a todo momento, como se essa fosse toda a personalidade dele. A gente sabe que no próprio livro não foi assim. Ai, é uma... Exatamente. Acho que essa é uma questão, né? Tá tendo uma onda muito positiva nos últimos anos, acho, de aumentar a inclusão, representação de diferentes grupos marginalizados e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, assim, isso tá sendo feito de uma forma boa, com qualidade, ou, e principalmente, está sendo feito com o objetivo correto, ou é só pra ter, é um personagem, não, é um personagem secundário aqui, tá, que é LGBT, e acabou. E acabou, não enche mais o saco. O personagem principal, não, é secundário. Sempre o secundário. É sempre o secundário, tá? Ou então, por exemplo, uma história de romance. É o amigo da protagonista, não é o interesse amoroso. É o amigo da protagonista. Porque o interesse amoroso vai prejudicar... as pessoas não vão se identificar, sabe? Então, assim, até que ponto essa representação é feita com qualidade, né? E não só pra estar lá. Muito no ponto que a Dai trouxe também, de muitas vezes exclui essa pluralidade frente à individualidade de cada pessoa e se constrói totalmente em estereótipo. Então, até que ponto isso realmente tá ajudando ou não, né? Porque no sentido que a gente tem que ter representação de pessoas diversas, mas a gente não tá fazendo isso de uma maneira que realmente seja válida, sabe? Eu acho isso uma questão bem complicada, porque entra muito na questão também de quantidade. Porque quanto mais você tem, mais plural você consegue ser. Então, a gente ter 2, 3 histórias, é muito fácil cair só em histórias que são baseadas no estereótipo. Agora, quando a gente tem mais histórias, mais autores diferentes escrevendo, de etnias diferentes, de países diferentes, com corpos diferentes, é uma experiência completamente nova, imersiva, e você consegue ver outros lados de uma mesma questão. Eu acho que a gente ainda tá numa fase de que, ok, temos várias representações, mas a gente tem pouca representação de cada coisa. Então, a gente fica ainda muito numa caixinha fechadinha e seguindo aquilo. E vai criando um looping, né? Porque se você não abre espaço, há chances de, nos próximos anos, a gente ainda tá discutindo personagens ace que são frios, que são personagens que estão lendo o livro na balada, é muito grande. Sim, é complicado sair desse ciclo vicioso, né? Sim. E eu acho que, de certa forma, a gente tá muito imerso nisso na literatura, porque existe um padrão, assim, muito claro nos livros, sabe? Eu sei que hoje em dia existe mais pluralidade de personagens com corpos diferentes, sexualidade diferente e tal, mas ainda tem, assim, um padrão que, cara, parece que 80% dos livros é aquilo. Corpos esculturais, a pessoa é branca. É sempre aquilo, sabe? O cara com olhos amadeirados, a menina com olho azul cinza, seja lá o que é isso, sabe? Assim, sim. Então, parece que esse é o padrão e a gente ainda tá naquela ideia de que, a gente tem um padrão e aí a gente tem histórias que são diversas. Quando, na verdade, tudo deveria estar ali incluso e não deveria existir um padrão de jeito nenhum. Exatamente. Deveria ser tudo misturado, sabe? E eu acho que entra muito no ponto também de quem está contando essas histórias, né? Que entra também num outro tópico que a gente queria abordar hoje, que é a leitura sensível. Uhum. Eu vi muito amplamente essa discussão, assim, as pessoas trazendo pontos que, ao mesmo tempo que a leitura sensível, eu entendo que ela começou mais forte, assim, eu acho que em 2016, se eu não estou enganada. Eu acho que antes disso, nem sequer existia essa preocupação. Exatamente, eu acho que foi por aí, pelo que eu pesquisei. E ela veio justamente pra gente conseguir contar essas histórias de uma maneira digna. Mas, ao mesmo tempo, um dos pontos que eu achei muito válidos trazendo essa discussão é... Sim, a leitura sensível, ela se faz importante. Porém, estamos dando a voz pra quem contar essas histórias. Porque... De novo, eu acho que é justamente essa diferença que a gente vai falar de representação e representatividade, também de quem está no lugar, porque a representação, tudo bem, você pode representar pessoas diversas, e de realidades diversas, com experiências diversas, mas quem está contando essas histórias? Não adianta você representar essas pessoas, mas você não colocar os grupos também nessa posição de poder e de contar suas próprias experiências, porque você vai fazer uma outra pessoa que não é atravessada por essa experiência contar essa história também. Nossa, esse é um ponto muito importante de se discutir, porque tem
dois lados, duas visões que a gente pode ter nele que traz alguns outros problemas. Eu tive poucos professores, eu sou formada em letras pela Unifesp, e eu tive pouquíssimos professores negros ao longo da minha formação. E uma das minhas professoras pretas era a professora Osana, que dava sociolinguística. Então, a gente estudava a língua e a sociedade. E eu tive várias matérias com ela e ela trouxe várias visões diferentes. E eu lembro muito de uma frase que ela falou um dia que me atravessou demais, que é: enquanto as pessoas... Lá a gente tá falando no contexto de negritude mesmo. E ela falou, enquanto as pessoas brancas estiverem dispostas a escutar outras pessoas brancas, às vezes a gente tem que sair de cena. E ela falou isso no contexto da faculdade, que ela estava cansada. Porque era uma luta muito grande e, às vezes, ela simplesmente, em um debate sobre raça, não falava nada. Eu falava, gente, deixa as pessoas brancas discutirem porque elas querem se escutar. Elas não querem me escutar, porque se eu falar, é a professora raivosa, é a professora que quer trazer essa questão de volta pra cá. E ela escutou coisas horríveis, tipo, a gente não precisa de literatura africana na faculdade, porque a gente já dá até Machado de Assis. Então, como se Machado de Assis fosse representação de literatura africana e não de literatura brasileira, só porque ele é negro. Então, ela falou que chegou num ponto que ela fez, tá bom, então discutam vocês, eu vou me retirar da conversa. E eu penso muito nisso em relação à leitura sensível. Eu acho que a gente chegou num ponto do mercado que as pessoas pretas falaram, gente... Então deixa, porque é exaustivo, né? Só que se a gente tem a oportunidade de usar a leitura sensível para o que chega para outra pessoa chegar com melhor qualidade, então vamos mergulhar nisso. Não é o caminho perfeito, não é o caminho que a gente queria, mas às vezes uma autora branca escrevendo um romance negro vai ter muito mais alcance do que uma autora negra escrevendo um romance com protagonista negro. E calha em outra questão de autoras negras que precisam colocar até hoje personagens brancos na capa para vender, porque as pessoas não sabem que a autora é negra, e aí elas vão lá e compram o livro e descobrem depois. É tipo, tá bom, porque já tá lendo, então tá tudo certo. E eu acho que o mercado tem essas tantas problemáticas, sabe? Por um lado, eu acho importante que todos falem, que todos tragam outras realidades, porque eu cansei de abrir um livro e só ter personagem branco e falar, gente, não é possível. E a gente sabe que é possível, porque a gente sabe que existem pessoas que só tem pessoas brancas no círculo de amizade e não se esforçam para incluir outros grupos. Mas é uma literatura que eu já tô cansada de ler. Então eu fico feliz quando eu vejo um autor branco tentando fazer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se esquecer que as duas coisas podem coexistir. Então, a gente precisa ter literatura preta produzida por pessoas pretas e divulgadas e vendidas e compradas e lidas. E a gente pode ter uma boa literatura de pessoas não pretas, pessoas brancas e também de pessoas negras escrevendo outras realidades que sejam de pessoas não brancas também, com qualidade, dando espaço para as pessoas daquela etnia, daquele grupo, fazerem a leitura sensível, apontarem e escutar, né? Que eu acho que muita gente contrata a leitura sensível e não muda nada. Então, contratou para quê? E é muito interessante porque a maioria dos processos de leitura sensível são feitos no final do processo de publicação, né? Tipo assim, o livro é escrito, revisado, aí, por último, às vezes em um como fala? Em um prazo minúsculo, eles querem contratar uma pessoa pra fazer leitura sensível. Não vai mudar nada, no fim das contas. É mais pra ter uma validação, parece, sabe? Eu tava vendo um debate sobre isso, justamente se a leitura sensível ela não deveria ser feita durante o processo, assim, de você escrever os capítulos e ir enviando pra pessoa. E outro
ponto que eu vi justamente dessa validação de muitos autores se protegendo nesse lugar de, não, mas teve leitura sensível, então se você viu algum ponto, foi tal pessoa. E até de divulgar os nomes assim, porque a responsabilidade não é minha, é de quem revisou. Ela revisou, a pessoa validou, é problema dela. Nossa, sim. Eu acho que esse ponto de quando fazer a leitura sensível é uma coisa que a gente precisa discutir muito ainda enquanto mercado, porque às vezes o problema tá na premissa. Sempre que eu pego uma leitura sensível, a primeira coisa que eu pergunto pro autor é por que o personagem é negro? E eu fico me perguntando isso lendo a história. Porque às vezes não tem motivo nenhum, a pessoa não se aprofundou, lembrando de pensar a negritude e outras realidades não brancas enquanto etnia. Então, não só a cor da pele, mas costumes, as coisas que gosta de fazer, como que vai responder às situações, se isso vai de encontro ou vai contra o que a maioria daquela etnia faz. Então, tem muitos detalhes por trás. E se você não pensa isso lá no início, você vai escrever um livro inteiro vazio. Isso é um problema muito grande, porque a pessoa já escreveu o livro inteiro. Então, eu posso fazer um relatório com 30 páginas, mas dificilmente ela vai mudar a premissa por causa disso. Então, a gente tem essa questão muito forte, principalmente aqui no Brasil, que a gente ainda não tem uma esteira certa. Então, a gente não sabe, muitas vezes, onde colocar. Tem muita gente que ainda nem sabe desse serviço. Então, é uma questão bem, bem complicada. E essa questão também de colocar ou não o nome, de você usar como respaldo, também é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu li recentemente Criadora de Reis, que é da Kennedy Ryan, se eu não me engano, esse é o nome da autora. Ela é uma autora negra que escreveu uma protagonista indígena. E ela colocou todos os nomes das pessoas que ajudaram ela a escrever. E eu achei genial, porque ela foi lá, colocou os nomes, você conhece essas pessoas e ela escreveu embaixo. Se eu cometi algum erro, foi eu que cometi. Não responsabilizem essas pessoas. Essas pessoas me ajudaram a criar a história. E eu achei isso de um respeito muito grande. E veio no começo, antes de começar a história, você já sabe quem são aquelas pessoas, você entende um pouco mais da realidade, você pode pesquisar. E ainda tem esse tom de respeito com o trabalho das pessoas e com o próprio livro dela. Então, eu acho que se for para colocar, às vezes não é só colocar ali na ficha e, dei um check, tenho leitura sensível. Mas se aprofundar mesmo, tratar com respeito o seu próprio livro, a sua própria história. E assumir responsabilidade também, né? Que eu acho que é uma coisa que é essencial. E entra muito naquela questão que a gente tá falando de pluralidade dentro dos próprios grupos marginalizados. Então, por exemplo, um leitor, um homem que for fazer uma leitura sensível de um livro que fala sobre negritude ou que tem personagens negros, talvez ele não vá ter a mesma visão que uma mulher negra. Exatamente. Porque existe toda uma interseccionalidade ali dentro daquele grupo. Então, ele vai ser responsabilizado por todo e qualquer erro que existir, ou toda e qualquer problemática que existir, porque ele fez a leitura sensível? Não, ele não... É impossível ele conseguir representar todas as vozes, todas as visões, todas as vivências de um grupo marginalizado. É como se a gente estivesse diminuindo, assim, sabe? É o que a gente tá falando de pluralidade, né? Como se a gente estivesse vendo como uma coisa homogênea. E não tem como fazer isso. Então, tomar responsabilidade pra si mesmo. E às vezes a gente nem precisa ir pra grupos diferentes. Tipo, eu tenho amigas negras e a gente tem personalidades completamente diferentes. Pois é. E eu acho que se a gente lê a mesma história, às vezes a gente lê histórias iguais e uma ama e a outra fala, nossa, péssimo, mesmo sendo de um autor negro. Então, às vezes também tem isso de que, será que passar a leitura sensível para uma pessoa só é o suficiente? Será que você não precisa ouvir pelo menos outra voz? Será que você não precisa ter amigos negros para mandar esse livro também, essa história? Nem que não seja para leitura sensível, mas tipo, olha, escrevi isso daqui, compartilhar a premissa. Será que você não precisa conhecer mais pessoas negras, estar ali no meio? E isso para todas as etnias, né? Pessoas não brancas no geral. O que você consome de criador de conteúdo? O que você consome ali quando você tá rolando seu feed? Será que você não precisa se aproximar também? Eu acho que essa é uma
preocupação que as pessoas deveriam ter, né? Porque muitas vezes eu já conversei com pessoas assim, não, mas você consome, você explora outras realidades diferentes das suas, tanto na leitura, tanto das pessoas que você acompanha, ou seja, tanto dos protagonistas ou até dos autores. E, muitas vezes não existe essa preocupação. É tipo, não, mas pra quê? Ou a pessoa se protege disso usando, por exemplo, o gênero. Mas eu gosto mais de ler tal tipo de livro. Aí não tem muito. Mas eu gosto de ler, tipo, romance hot. Mas eu gosto de ler mais fantasia clássica. Uai, não tem história com representatividade nesses gêneros? Ou você tá só lendo as mesmas histórias que não tem? E você tá se protegendo, né? Isso. Assim, pelo amor de Deus. E a gente dá até pra citar livros que não tem representatividade de qualidade, mas parece que é um tokenzinho ali para as pessoas se sentirem tranquilas e falar, não, mas ok, tem um personagem ali. Eu sempre lembro. Ótimo. Ali. Não, tem sim, já tá lá. Eu sempre lembro da Sarah J. Maas. A pele dourada, né, amiga? Sim, mas eu ia falar da Mor. Porque a Mor, ela é uma bissexual que até hoje eu não entendi porque ela tá lá, sabe? No sentido que eu sou uma pessoa bissexual. E eu lembro que a primeira vez que eu li A Corte de Espinhos e Rosas, eu fiquei feliz de ter uma personagem bissexual. Mas aí, quanto mais eu pensei, eu falei, cara... Eu lembro que você se identificou muito com a cena dela... Até eu ler Evelyn Hugo, entendeu? Até eu ler Evelyn Hugo. Eu falei, isso aqui. Mas lá eu fiquei, cara, ela só colocou por colocar mesmo. Amor é uma questão. Todos os personagens que ela narra como tendo pele dourada, e você pode ter certeza que se tiver uma adaptação e colocarem, por exemplo, os Illyrianos, o Rhys, tendo pele preta, nossa, o pessoal vai cair em seu matando. Não, mas a pele deles é dourada, não é preta, é beijada pelo sol. Mas é isso que citam quando falam de representatividade. Então, assim, qual que é, sabe? Minha visão mudou bastante ao longo dos anos em relação a isso. E a gente cai na questão de muita gente falar, hoje os livros estão todos iguais, as fantasias estão todas iguais. Gente, que fantasia você tá lendo? Pois é. Você tá buscando a mesma coisa. Não é que os livros estão todos iguais. Existe um mundo ali fora que você pode explorar e que você só não quer. E essa é a verdade. Eu amo conhecer mitologia de países diferentes. Eu sou apaixonada por Percy Jackson. Foi o que me abriu conhecer mais de mitologia grega e romana. Só que eu fiz, gente, existe um mundo de mitologias fora disso. E fantasias que exploram essas mitologias. E fantasias que exploram muito bem essas outras mitologias. E aí, às vezes, é questão de procurar, de ter essa força de vontade de, eu gosto disso. Como que eu posso procurar isso de uma maneira diferente? São autores de países diferentes, são... Às vezes, um termo, vou procurar pelas questões de religião, de cultura, de música, de comida. Sei lá, tem várias formas de você chegar a essas histórias. Só que às vezes as pessoas não querem procurar. Eu vi eu não sei se vocês conhecem a Bia Amaral, ela faz vídeos... ela é incrível. Mas ela fez um vídeo recentemente falando justamente como a literatura ela pode ser tanto um espelho, que é justamente quando a gente vai falar do porquê a representatividade é importante. É justamente um espelho que você pode se identificar. Quanto tempo a gente passou não tendo essa pluralidade de pessoas dentro das nossas histórias. A gente sempre vinha as mesmas pessoas do mesmo jeito, mas ela também pode ser uma janela no sentido de você conseguir ter vivência e explorar outras realidades que não são as suas, até porque quando a gente fala que literatura, o livro, ele pode ser uma arma, ele pode ser um poder de você realmente, se construir enquanto indivíduo, sabe? Então, é muito importante que você explore para além daquilo que você tá no conforto. E você comentou do espelho, mas também pode ser não somente a questão da representatividade, mas você sempre querer ver a mesma coisa. Você sempre querer ver você mesmo, e você não sai daquela zona de conforto. O espelho de outra forma, você diz. Não, uma outra visão do espelho. Sim. Você sempre quer ver você mesmo. Você quer tem sempre muito ver a sua isso. imagem. Tem muito isso. Sim. É uma questão mesmo. Nossa, mas amei, Bia. Nossa, eu fiquei até desconcertada. Eu achei que você ia falar isso. Do tipo, eu não quero sair da zona de conforto. Eu quero ver sempre a mesma realidade que eu tô vendo ali refletida na minha frente. Eu falei o espelho no sentido de eu me ver nessa história. Quantos tempo múltiplos grupos não se viram nessas histórias? Foi mais nesse sentido, sabe? Porque a representatividade é importante, mas esse ponto E quantos grupos não saem da mesma bolinha porque não quer ver nada além de si mesmo? E se incomodam. Só você vê até... Enfim, a gente pode pegar a Pequena Sereia da Disney, por exemplo. O quanto isso foi uma questão. Enfim, a gente tem muitos exemplos. Sim. É justamente a frase que as pessoas ficam incomodadas, mas, você sempre foi representado, assim, sabe? Então, onde tá vindo esse seu incômodo?
É de se pensar, não é mesmo? E elas não param pra pensar. Quem pensa, normalmente, é a gente que tá do outro lado, que tem outras realidades, ou que já tá se propondo a buscar coisas diferentes. E agora, quem teria que pensar, e normalmente são as pessoas que estão em cargos altos em editoras, em Hollywood, em tudo, não pensa só, tá bom, as pessoas aceitam isso, então é assim que a gente vai. E é um reflexo, tipo, a gente fala do mundo da literatura como é um mercado, é um dos mercados, mas eu quando eu começo a pensar em outros sentidos, também eu estudo muito na psicologia do trabalho, até quando a gente vai ver, por exemplo, a gente vai colocar aqui, sei lá quantas vagas para as pessoas negras, LGBT, nananana, mas quais são essas vagas? Quem tá na posição de poder? Você tá mantendo na liderança, eu digo, sabe? Sim. As coisas realmente estão mudando? Até que ponto? A gente também tem que olhar quem estão nesses cargos altos da empresa ou se continua as mesmas pessoas nos mesmos cargos e definindo tudo, né? E tem um ponto de até quando é saudável você colocar uma ou duas pessoas não brancas ou que sejam diferentes de alguma forma pra ficar junto com um monte de gente igual. Porque você não consegue participar das conversas, você não divide as realidades, você não sabe até que ponto você pode falar as coisas, porque vai que eu falo e vou me achar mimizento, vou me achar, então vou guardar pra mim. E aí quando você vê, você tá perdendo já a sua personalidade pra se encaixar nesse grupo. É a Dominique do seu livro. É, exatamente. É a sua protagonista. É a sua protagonista. Leiam os livros da Dai. A Dominique do Saber e a Dominique da Rua 5. Exatamente. Bom, Dai, foi um prazer enorme ter você com a gente. Volte sempre. Está mais do que Obrigada. convidada. E eu queria falar, por favor, se você tiver a vontade, assim, talvez transformar esses contos em livros, porque eu queria muito ver mais desses personagens. Sim. Aí, entre nós, eu fiquei com sabe aquele gostinho de, meu Deus, eu preciso mais. Gente, você tem essa vontade? Eu tenho um spoiler exclusivo que eu nunca falei. Eu tô transformando todos os meus livros. Mentira. Eu já tô com roteiros e tudo mais. Eu vou começar por um que não tá disponível, que é Vulnerável. Mas eu quero transformar todos eles, porque foi onde eu me encontrei. Eu acho que, de fato, tem bastante espaço. Então, desse ano pro próximo, o meu objetivo é esse. Vem aí. Maravilha. Vem aí. Maravilha. Nossa, incrível. Eu vou estar lá na... Estaremos esperando ansiosamente. Mas Obrigada. Muito obrigada por vir aqui hoje, Dai. E quem sabe na próxima a gente vai ter mais dessas informações. isso mesmo. Pessoal, sigam a Dai nas redes sociais. Comentem embaixo aqui tudo o que vocês acham sobre toda essa temática que a gente discutiu. E leiam os livros da Dai. Leiam os livros da Dai. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.